Bom dia, Renato. Estava com saudade de você, Renato. Também eu passei 2 semanas em Curitiba, na SBPC, full time. Olha, foi um show, viu? Foi a 75ª reunião, todas as coisas, comemorações, né? Mas foi muito bom, porque no ano passado a gente já tinha voltado a fazer uma reunião presencial, mas essa foi mais presencial. Depois a gente já está com um governo, vamos dizer, sensato. A gente discorda de algumas coisas, faz críticas, mas, enfim, pelo menos você pode conversar com eles, recebê-los, ter um diálogo. E foi o que me impressionou mais foram as crianças. Vieram 16 mil crianças visitar a reunião anual, Que crianças e isso? adolescentes. Eu fiquei Muita muito coisa. impressionado com um menino que tinha cara de 8, mas deve ter pelo menos 10 anos, e fez uma experiência que é a seguinte: ele deixou tiririca, a erva daninha tiririca, 48 horas na água fria, infusão. Aí com essa água ele regou semente de rabanete, feijão e milho. Rabanete bombou, teve um efeito muito maior que o grupo de controle. Feijão e milho, mais ou menos. O milho foi engraçado, que nenhuma das sementes pegou, menos uma, que pegou super. Cresceu muito. Claro que isso é apenas o começo de uma pesquisa. Mas você vê um menino de 10 anos fazendo isso, te explicando perfeitamente, com domínio da linguagem muito bom, é o que tem de bom, né? E aí eu ficava pensando, pô, tem 75 anos esse BPC, ah, esse menino com 10 anos, daqui a 75 anos pode estar lá, dirigindo o sesquicentenário, quem sabe, né? Quem sabe ele seja presidente da SBPC ou outra pessoa que hoje tem essa idade, né? Então, foi muito bom. E fora isso, a multidão que vem, os debates, a ideia tanto de divulgação científica, porque afinal de contas, as pessoas podem dizer, eu sou cientista, eu sou especialista. Nós três temos especialidade. Em todos os assuntos de que nós não somos especialistas, nós somos leigos. Não somos diferentes da pessoa que está na esquina. Então, essa comunicação em linguagem, vamos dizer, compreensível é importante, e também tirar as conclusões, as ilações dos avanços científicos. Curioso que na área de humanas, muitas das comunicações têm a ver com pauta militante. A militância ficou muito grande nas humanas, militância de inclusão social e tudo. Eu até pedi, quando estava ficando pronta a programação, eu pedi para o Paulo Artacho, que é nosso vice-presidente, falei, Paulo, vê uns tópicos bem hard de ciência, bem pesadões, de coisa que está avançando, ah, nuclear, mesmo a Amazônia. Agora, a própria Amazônia, né? A própria Amazônia virou um tema de militância. Então, é complicado. Onde isso acabou repercutindo foi na questão do ensino médio. Foi muito difícil na mesa de ensino médio encontrar alguém que se dispusesse a defendê-lo. Convidamos sucessivamente várias pessoas que protagonizaram a implantação da reforma do ensino médio, que eu acho que foi muito mal feita, tudo, mas tinha que ter uma defesa, tinha que ter gente. Não pode ir só lá para atacar e, às vezes, atacar até com base limitada, né? Por exemplo, dizendo que a reforma do ensino médio é para, enfim, o ensino médio formar mão de obra para a fábrica. Não é, não é, não é mesmo. Mas, enfim, tem muito disso. E, enfim, o resultado foi muito positivo, viu? Foi muito bom. Ano que vem vamos a Belém, do Pará, e já vou agora, nas próximas semanas, viajar para Belém para a gente começar a negociar na cidade que, afinal de contas, é a porta da Amazônia e também a mais importante cidade da Amazônia brasileira e talvez de todas as Amazônias, né? E que vai ser a sede da COP30, né? Também, também. Então a gente vai aquecendo os tambores. Aliás, não sei se vocês sabem, dia 15 agora, completa 200 anos do que eles chamam adesão do Grão-Pará ao Brasil, porque eram colônias separadas, né? A colônia do Brasil, colônia do Grão-Pará, que foi Maranhão e Grão-Pará, depois tirou o Maranhão, e foi em 15 de agosto de 1823 que o Grão-Pará aderiu ao Império do Brasil. Aí o território brasileiro ficou praticamente completo, com exceção do Acre e das partes que foram acertadas depois da Guerra do Paraguai, né? A gente olha o mapa do Brasil no século XIX, é diferente do mapa do Brasil atual. Legal. É, lá, eu tava essa semana lá em Foz do Iguaçu, né? E
E aí discutindo aquela questão seguinte, porque eu conheci Sete Quedas. Aliás, eu fui 2 vezes em Sete Eu Quedas. não conheci. Era uma maravilha, assim, fantástica. E o pessoal diz o seguinte, que a ditadura resolveu inundar Sete Quedas porque existia uma disputa, né? Se era do Paraguai, o Paraguai reivindicando Sete Quedas. Então, o pessoal, a solução diplomática foi a seguinte: inunda, né? Que é uma pena, porque você podia ter feito Itaipu um pouquinho mais baixo, né? E deixado. E é impressionante, é o seguinte: a quantidade de turista que tem lá em Foz do Iguaçu, do mundo inteiro, é impressionante. Então, eu fico pensando o seguinte: se a gente tivesse Sete Quedas e Foz do Iguaçu, Sim. com alguns quilômetros de diferença, a gente podia bombar totalmente ali de turismo naquela região. O que que era mais espantoso que você que conheceu Sete Quedas? O Foz do Iguaçu ou Sete Quedas? O que que é Não, mais Foz do Iguaçu é maior, né? É mais maior? alta, mais alta. Só que Sete Quedas, ela tinha muito mais água, porque é o Rio Paraná, né? Normalmente tinha mais água. E tinha. Eu não sei por que fala Sete Quedas. Sete Quedas seria assim, Sete Quedas principais, porque tinha milhares de quedas, né? Assim, porque é um cânion. É o seguinte: o rio vem assim com tipo eu não lembro bem, 5, 10 quilômetros de largura e cai num cânion, entendeu? Cai num cânion assim. Então vem aquela quantidade de água, de repente ela estreita e cai num cânion. E aí isso aí que é as Sete Quedas. Aí vem o caindo. Mas assim, cachoeiras assim, de 20 metros, 30 metros. Não é igual Foz do Iguaçu, que é mais alta ainda. É, é uma beleza diferente, mas era muito, muito bonita, muito Eu me bonita. lembro que teve aquele acidente, né? Que as pessoas Então, atravessavam numa ponte e a ponte caiu e morreram várias pessoas, não foi? eu fui, a segunda vez que eu fui, porque assim, eu fui, meu irmão é agrimensor e trabalhou em Itaipu medindo aquelas terras que iam ser indenizadas. E aí uma vez eu fui, eu era estudante, nas férias eu fui com ele para ajudar ele a medir, carregar aquela estaca assim e tal, para medir. Então eu conheci o que está debaixo do lago de Itaipu. E aí também conheci Sete Quedas. Depois eu voltei eu já estava casado e foi eu passei lá alguns dias antes desse acidente que teve. E como naquela época não tinha internet, essas coisas, muita gente, inclusive da minha família, ficou preocupado, porque eles não sabiam que dia que a gente estava lá direito. Quando teve acidente, muita gente ficou preocupada. Mas a gente tinha passado, assim, 2, 3 dias antes do acidente. E quer dizer, então, que eles poderiam ter preservado Sete Quedas? Eu não sabia disso. Poderia, se Itaipu fosse um pouquinho mais baixo, porque assim, tá, eu não lembro bem, mas é 250, 300 quilômetros de Itaipu, de Foz do Iguaçu. Né? Então você poderia ter feito a usina um pouquinho mais baixo e preservado. Como o Paraguai reivindicava essa região, eu acho que o pessoal resolveu falar assim, ó, vão inundar tudo que aí não tem briga, porque Itaipu é binacional, né? Então resolveu um problema diplomático, mas criou um problema ambiental, né? Porque destruiu uma maravilha da natureza. E também foi uma época em que a alternativa à energia de origem fóssil era apenas a hidroelétrica, né? Não se pensava em energia solar, eólica. Hoje não É, seria preciso, assim, ter uma... Enfim, é, poderia perfeitamente Itaipu ser mais modesto, que é o que você está dizendo. e tem um movimento internacional aí, né, de liberdade dos rios, né? O pessoal fala que os rios têm liberdade para correr, que a água tem liberdade para correr. Então, assim, tem um movimento muito grande, grande não, mas um movimento significativo em defesa da fluidez, vamos dizer assim, dos rios, né? Que o pessoal muito contra essas barragens, né? E, e, é, e isso na COP, na Rio,
na Rio 2012, né, a Rio+20, eu assisti umas palestras lá e o pessoal defendendo essa ideia. Stack, antes da gente começar hoje aqui, você mandou a coisa do preço de alimentos. Vamos falar do Banco Central, né? Não podemos esquecer de falar do Banco Central. Que até ontem, né, todas as decisões do Banco Central eram políticas. A partir de ontem, ela passou a ser técnica. Ontem a decisão foi técnica, mas antes era política. É que nem a seleção feminina, quando jogou o primeiro jogo e ganhou de, sei lá, 4-0 do Panamá, a Pia era genial. O Brasil, pô, tinha ido para outro patamar e não conseguiu se classificar. Ela copiou o futebol europeu e foi isso que levou ao fracasso da seleção. Então, agora, né, enquanto não baixava juros, as decisões eram políticas. Agora que baixou juros, a decisão é técnica. A política é algo fantástico. A política é a mãe das fake news. Não, mas a gente tem que comemorar mesmo, né? Sim, não Porque tem dúvida nenhuma. o que o pessoal estava falando aí que ia baixar só 0,25, baixou 0,50 e parece que com indicação para baixar 0,50 de novo, né? Eu acho, Roberto, eu sempre falei o seguinte, eu não estou questionando a independência do Banco Central. Eu estou dizendo o seguinte, para mim é uma coisa incompreensível a gente ter a maior taxa de inflação do mundo. Tudo bem, ter taxa de juros do mundo. Você ter já taxa de juros mais do que países desenvolvidos, tudo bem. Mas maior do que os países em desenvolvimento, do que os países pobres, então, é uma coisa incompreensível. Mas, Eustáquio, E eu tem acho que não países que têm justifica. menor do que a gente e têm inflação mais alta. Né? Você poderia dizer o seguinte: eu não compreendo, o Brasil tem a inflação mais alta do mundo, mas você não fala isso. Você Mas vê não tem, o que Brasil não tem inflação mais alta do mundo há muito sim, tempo, é Alberto. isso, é um Não, mas trade-off. peraí. É Não vamos exatamente o que eu dizer que estou não tem falando. por causa das taxas de juros altas. Aí Sim, é, você um, pega é a. uma demonstração circular, uma petição de princípio. Não, não é. É a literatura de. Não. Você sabe que você usa a taxa de juros para deprimir a economia. Se você deprime a economia, tem menos consumo. Tendo menos consumo, isso tem impacto na inflação. Né? A gente não Pois não é, está mas discutindo um saber aqui Roberto, eu consensual. quero reintroduzir a política nessa história. Eu sou uma pessoa boa, eu acredito sempre no bem dos outros, eu acolho o pecador arrependido de braços abertos. Agora, eu também percebo algumas malícias. Essa história do Roberto Campos votar a favor do 0,5%, eu acho que foi combinado dele com a turma dele. Ele botou a turma dele a votar pelo 0,25 e ele saiu bem na foto. Isso é pura política. Então, não só para sair bem com o governo, que isso para ele talvez não tenha tanta importância, mas bem com a Faria Lima, bem com a mídia, bem com tudo. Eu acho que foi tudo montado ali dele com a turma dele. eu acho também que ontem foi político também. Porque se fosse olhar os relatórios técnicos, uma turma ia votar 0,50 e outra turma ia votar 0,25. E aí ia ficar mal para o Banco Central. E aí o próprio Roberto Campos Neto falou assim: olha, pega mal o Banco Central dividido e tal, vamos fazer uma decisão unânime aqui. Então, assim, eu acho que teve, Mas teve não um foi caráter unânime, muito Eustáquio. político ontem. Não foi unânime. A turma do Roberto Campos votou 0,25. Votou? Quem votou 0,50 foram o Roberto Campos, os dois novos diretores, e Ah, mais ele desempatou? Eu não vi Foi, isso. ele Eu foi, não estava foi? eu tava Foi. viajando ontem, eu não vi. Eu não vi. Então ele saiu super bem na foto, entende? Ah, então Ah, foi mais política ainda. eu Eu acho muito vejo, bonito. eu vejo a coisa, o Renato, é o seguinte: o Roberto Campos, com esses novos diretores, ele deixou de ter controle sobre os diretores. Então não dá mais para fazer o seguinte, ó, não dá para ter uma decisão unânime. Então ele não conversou com ninguém, né? Ou ele já sabia como ia votar a turma dele, etc. Né? Ele podia ter alguma dúvida se ia necessitar do voto de Minerva dele. Né? E né, eu acho que ele disse, é meio irrelevante se vai ser meio ou se vai ser 0,25. No final das contas é isso, né? Eu acho que pesou basicamente o fato dele ter perdido o controle sobre todos os votos da diretoria, basicamente isso.
Mas eu acho o seguinte, essa questão dos juros, eu acho que o Haddad, inclusive, colocou bem aquela questão seguinte, você tem que harmonizar a política fiscal com a política monetária. Não adianta você ter uma política fiscal expansionista e uma política monetária contracionista. Isso é uma loucura, porque é como se você estivesse pisando no acelerador de um lado e pisando no freio do outro. E aí o carro fica maluco, né? Então tem que harmonizar. Então, assim, eu acho que eu sou a favor de uma política fiscal cuidadosa, né? Eu acho que o que o governo está fazendo, eu acho que está na linha correta. Ele garantiu as políticas sociais, né? Garantiu um mínimo de investimento, né? E sem perder o controle sobre, por exemplo, a relação dívida-PIB, né? Então, ele tem uma política fiscal que é expansionista, mas dentro de parâmetros muito bem controlados. E aí não tem sentido nisso você ter uma política monetária tão restritiva. Então, caiu os juros. E o que eu estou falando de cair os juros é o quê? Para esse ano, cair para menos de 12, cair para 11 até o final do ano, e cair para 9, 8, com a inflação a 3 ano que vem. Então, assim, não é uma coisa tão louca, né? Então, assim, eu espero que essa taxa de juros realmente fique num patamar que seja aceitável. Desde que Porque a a questão é a inflação seguinte, não suba, né, Eustáquio? não, e tem uma questão seguinte, se a taxa de juros ela for muito maior do que o crescimento do PIB, você trava a economia. Você tem que ter uma taxa de juros que o empresário, na hora de investir, ele olha e fala assim, olha, se eu investir no setor produtivo, eu vou ganhar mais do que investir no setor financeiro, né? Se fizer isso, aí a economia brasileira vai recuperar e, obviamente, tem que investir com a sustentabilidade ambiental, né? Agora, se o empresário olha e fala assim, não, eu ganho mais dinheiro investindo nos títulos do governo, a economia para. Então, assim, isso que tem que ser Não, a equacionado. economia para sim. O objetivo de parar a economia é não deixar a inflação subir, não tem nada. Você entendeu? Eu acho curioso isso que você está falando. A economia para. É isso. É um recurso para você combater a inflação, diminuir a atividade Mas, econômica. Roberto, depois de 10 anos de economia parada, porque a renda per capita hoje é menor do que 2014, depois de 10 anos de uma economia parada, você vai defender a economia continuar parada? É Não, muito não é difícil. isso. Eu não Uhum. defendo, cara. A questão é que hoje no Brasil, desde o Plano Real, né, o eleitorado, ele não tolera aumento de inflação. Isso é um fato. Né? Toda vez que sobe a inflação, o governo perde popularidade, o governo. Né, isso é um elemento político fortíssimo, né, o controle da inflação. O sistema todo. É interessante isso. Tá? Isso acho que surgiu, viu, Renato, em alguns diálogos nossos. Quando você tinha no Brasil que o eleitorado, entre 1946 e 64, 15% da população votava, os analfabetos não votavam, que era a grande maioria. Então, era um sistema muito oligarquizado, extremamente. Quando voltou o voto universal, na nova República, eleição de Collor, nunca teve nenhuma eleição que menos de 50% da população estivesse habilitada a votar. Então, saiu de 15% da população para 50%. Né? E isso fez com que a inflação. O que eu acho? Né? Quando votava só 15%, essa turma tinha como se proteger da inflação, os 15% que votavam. E o povo que se dane. Né? Então você teve inflação permanente naquele regime 46-64. Quando você colocou todo mundo no sistema e colocou a votar, disse, pô, agora não pode ter inflação, que esse pessoal deixa de votar na gente. Quando você, de fato, democratizou o voto, a inflação se tornou um problemão. Né? É um problemão político. Né? As pessoas elas mantêm o governo, preferem viver no seguinte sentido: elas mantêm no poder ou elegem o presidente que combate a inflação do que o presidente que deixa a inflação rolar. Agora, você pode me dizer, não é possível combater a inflação sem reduzir a atividade da economia. Vamos ver, né? Se for possível, ótimo.
Não, né? É o mundo dos sonhos, né? É você crescer e ter inflação baixa, não, crescer muito e ter inflação baixa, que é né? possível a China é o maior exemplo disso. Mas a A China não tem China, problema fiscal. Esse é isso, que é o problema, entendeu? Você está dando um exemplo seguinte: a China ela pode controlar, por exemplo, o câmbio, ela pode controlar, porque ela não tem o problema fiscal que nós temos. Então você quer que um país cresça muito, tenha inflação baixa e tenha problema fiscal. E, porra, não, eu tô ninguém só, nunca juntou essas pontas. Quer dizer, eu tô, é um sonho, né? Você gastar muito, ter inflação baixa e ter crescimento alto. não, eu estou dizendo que sim, É um sonho. é possível você ter alto crescimento com inflação baixa. Isso é possível. Teoricamente, na prática, é Sim, possível. Você mas a está taxa de dizendo que poupança da China é 45%, você isso. entendeu? Então, Então ela não aí tem o problema fiscal que o Brasil tem. Então é, é possível, não, mas tudo, cadê a terceira ponta? A China tem, o Brasil não tem, não teve, não. nunca teve. Veja só, eu concordo com você, essa análise que você faz política aí, que o governo perde a eleição, se a inflação fica muito alta. Agora, eu acho que quando você está falando de inflação alta, é acima de 10%. Uma inflação de 3, 4, 5 ou 6%, eu acho que não altera muito esse lado político, Eu não. não Você acha que sei, altera? aí, Eustáquio, é uma discussão, né? Muito, né? Tem um pouco assim, inflação alta e inflação crescendo, né? As pessoas sentem se a inflação cresce, aí você tem o delta, né? A taxa de variação, a derivada, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a inflação lá. A questão é que você não. A inflação é um negócio complicado, você sabe, né? Ela sobe um pouquinho, né? Ela se alimenta para subir de novo, ela se autoalimenta, né? A inflação. Você sabe que ela funciona assim, né? Com indexação, né? Onde tem indexação, como Indexação, o no Brasil é Brasil. super indexado, Pois entendeu? é. Então, você pode até dizer, olha, vamos ter menos inflação e juro mais baixo, mas você tem que desindexar a economia. Ninguém propõe, né? Em algum momento, eu acho que o É. Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, fez lá uma proposta, a reação foi brutal, contrária. Então, é só falar sobre o negócio do preço de alimentos e petróleo, que é o seguinte: existe toda a discussão aí que o Lula deu sorte, né? E, de uma certa forma, ele deu mesmo, porque quando ele entrou, o preço do petróleo começou a cair, o preço internacional. Nesse primeiro semestre desse ano, estava muito mais baixo do que o ano passado, e o preço dos alimentos também começou a cair, porque estava muito alto ano passado e começou a cair esse ano, né? Então, no primeiro semestre, o Lula deu sorte, porque assim, duas commodities, vamos dizer assim, super importantes, que é energia e alimentos, eles estavam caindo. Agora, no segundo semestre, começou a subir, né? O petróleo começou a subir, estava abaixo de $70 o barril, já está acima de $80, e hoje eu mandei aí que a FAO divulgou hoje, nós estamos gravando na sexta-feira, a FAO divulgou hoje o preço dos alimentos, ele vinha caindo também, ele deu uma ligeira aumento agora em julho, né? E o pessoal está dizendo o seguinte, que essa crise climática, né, esse El Niño que vem aí no segundo semestre, ele vai impactar muito o preço dos alimentos, porque vai gerar seca de um lado, chuva de outro e calor muito extremo, né? Então, só para alertar o seguinte, que em termos de a inflação, ela caiu muito agora no primeiro semestre, mas ela vai dar uma subidinhazinha aí no segundo semestre, E aí né? vai ter aumenta ou não aumenta juros, aumenta, vai voltar Então, isso de aí novo. vai vir essa discussão, vai vir essa discussão. Eu acho que a gente podia também discutir as mortes no Guarujá, e não só no Guarujá, porque no Guarujá houve quase 20 assassinatos, né, pela polícia, mas fora isso também tivemos a polícia no Rio e a polícia na Bahia Na fazendo Bahia. suas estripulias, né? Eu, como eu estava lá discutindo coisa de economia do censo lá eu acompanhei pouco, então Cara, deixar para vocês falarem sobre isso. você é um sujeito engraçado realmente, né, Eustáquio? Você viaja dentro do Brasil e para de acompanhar tudo que acontece no Brasil, cara. Não, não Não, é tive tempo, impressionante. Não, não cara, tive tempo. pô, o cara tá numa sala de espera do aeroporto, entra ali no celular, dá uma olhada nos portais de notícia.
Que é isso, Eustáquio? Não, Que eu, loucura, cara. eu olhei Viajou. algumas coisas, mas eu não Pô, aprofundei é muita não desculpa, aprofundei né, na... cara? É muita desculpa esfarrapada, hein? Como é que é? Desculpa Não, de bêbado e basicamente, copo pequeno. vamos lá. Vamos parar com esse ad hominem aí. Vamos lá. O fato é o seguinte: um PM foi assassinado no Guarujá. Em função disso, a polícia saiu matando. Matou aparentemente 19 pessoas no Guarujá, com aplausos do governador Tarcísio, dizendo que estava extremamente satisfeito com isso, com a aclamação das bancadas da bala, né? Inclusive, ontem, na Comissão de Segurança da Câmara, que é uma comissão, boa parte dos membros são delegado isso, delegado aquilo, capitão, tenente, general Girão. Nessa comissão, eles aprovaram uma moção de repúdio ao ministro Flávio Dino, porque o ministro Dino disse que a resposta da PM tinha sido desproporcional ao crime. Então, o que temos? Temos uma coisa muito clara, né? Quer dizer, o pessoal que defende repressão está exultante com o que houve no Guarujá, com as mortes, diz que todos os mortos são bandidos. Por outro lado, vem a turma. Uma vez eu vi um taxista de direita me reclamando, pois é, tem bandido, eu venho a turma dos recursos humanos defender. Recursos humanos era codinome de direitos humanos, né? Mas, enfim, quer dizer, e, por outro lado, o nosso pessoal vem lá reclamar, óbvio, né, que não pode matar pessoas desse jeito, que teria que prender, julgar, ver se são culpados ou não, culpados do quê. Mas, enfim, colocou-se fogo no caldeirão, vamos dizer. Tá forte isso, e é visível que esse é um dos caminhos pelos quais a extrema-direita pretende manter acesa sua chama, a denúncia do crime e a matança de criminoso, né? E acusar quem defende direitos humanos de ser complacente, É, leva é para o- casa, adota, todo esse discurso que a gente ouve há anos, né? E que continua vivo. E eu, desses dias, vi, meu filho queria ver, a gente viu junto, a série Rota 66 na Globoplay. É uma série baseada na campanha verdadeira, real, que o jornalista Caco Barcelos fez quando? Anos 70, 80, contra os crimes cometidos pela Rota. Então, a história é baseada em fatos reais, é muito bem feita, muito bem estruturada, trabalho da Globo, né? Que é uma dramaturgia de primeiro. O assustador é ver que passou quase meio século, continua na mesma, não mudou. Olha, o Renato, o que eu acho disso tudo ô, aí? Roberto, só uma coisinha. Eu acho que o seu som está muito baixo. Eu acho que isso daí, não, você ouviu melhor agora? Sim, Agora sim. Problema estrutural aqui, sei lá, do meu microfone aqui. Olha, não, deixa eu dizer, Renato, eu acho assim, a polícia no Brasil, né, não são todas as polícias, nós estamos vendo aí, não são todas as operações policiais. A polícia no Brasil ela tem um problema, né, estrutural que ela discrimina de fato pobres e discrimina de fato pessoas pardas e pretas. Isso aí é um fato, tá? E você tem operações policiais, o caso do Rio de Janeiro sempre se destacou, mas agora você já tem isso, né, fortemente documentado na Bahia, né, cujos governos do Estado já estão aí há mais de 16 anos sob o controle do PT, e São Paulo, né, acontecendo talvez com maior frequência, não chegou ainda a ser algo como o Rio de Janeiro. Né? O que a gente vê são discursos muito. Porque é o seguinte, a sociedade apoia. Eu acho que a grande parte da sociedade. Apoia em que sentido? Apoia de uma maneira tácita. Né? A polícia foi lá e matou, entrou numa área que tinha bandido e matou. Né? A gente sabe que muitos são inocentes. Teve lá um rapaz lá que já está devidamente levantada a identidade dele. Ele era um vendedor ambulante, com uma família, filhos, etc. Né? E foi morto pela polícia. A polícia simplesmente entra lá e mata. Né? Agora, ela tem um aplauso geral da sociedade. Né? É uma minoria que coloca a lupa e diz: olha, esse tipo de procedimento não pode ser feito. Né? É uma minoria mesmo, né? E mesmo na esquerda, como o caso da Bahia vem mostrar. Né? Eu vejo esses exemplos que você deu, Renato, de moção de apoio, moção de censura ao ministro, né? Eles são representantes do povo. Né? Quando eles fazem isso, eles fazem porque sabem que aquilo agrada o eleitorado deles.
né? Quando o Tarcísio dá a declaração que ele deu, ele sabe que aquilo agrada o eleitorado, né? E no Rio de Janeiro, isso daí nunca foi, né? Então, a questão é a polícia, né? Isso daí eu acho que tem algo que a esquerda não toca, né? É como a polícia passa a ver o crime, como ela vai fazer, ela vai ter uma situação de guerra ou não. A Bahia entrou nessa coisa, a situação é guerra contra o crime. No Rio é guerra contra o crime. No, né, enquanto for isso, a gente vai estar sujeito a que essas guerras, né, tenham essa discriminação entre de pobres e pessoas pardas e pretas, né? Não só que são mortos, mas são isso. A esquerda tem um discurso, né, que não consegue colocar uma cunha, eu diria isso, né? É Mas, necessário. Roberto, qual que foi a diferença entre o governador da Bahia e o governador de São Paulo Eu não nessa sei, questão aí? veja só, Eustáquio, sempre Eu Rio e estou falando São que eu Paulo. não vi, eu não vi. Não, Rio e São Paulo vão ter mais mídia. A gente sempre vai ter mais mídia nacional. A gente lê a mídia nacional, a gente não lê a mídia local. Né? O que a gente sabe é que a polícia na Bahia tem matado muito, muita coisa, é uma estatística. Agora, a gente não sabe o que o governador vai a público na Bahia falar, a gente não sabe. Né? A gente vai ter que ler os meios de comunicação da Bahia para saber. Tá? É um fato. Né? O de São Paulo não precisa, porque você tem Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, jornais cuja leitura são nacionalizadas estão em São Paulo, estão no Rio. Então acaba que a gente sabe muito mais do que acontece em São Paulo e no Rio do que na Bahia. Né? Mas a gente já sabe, né, também, sempre, né, pela mídia nacional, que a polícia da Bahia, vem matando demais. Demais. Né? O mapa, o Atlas da Violência, um dos estados com maior número de homicídios, ou percentagem de homicídios, é a Bahia. Porque Né? tem essa É noção da Alagoas, guerra Bahia. contra o crime, tem a guerra contra o crime. Né? E isso ninguém fala. Ninguém fala, ninguém da esquerda diz: olha, a gente tem que tratar o crime. Olha, os especialistas que conhecem o caso da Colômbia sabem que a Colômbia tinha o mesmo problema. Veja só, aqui o bandido, né, se encontrar um policial no ônibus e reconhece que é um policial, tira lá e mata o policial. Na Colômbia era mais grave do que isso. Pablo Escobar pagava para a população delatar e entregar policial. A gente nunca chegou nisso no Brasil. Tá? Nunca. E eles resolveram na Colômbia, porque criaram destacamentos na polícia que não tratavam o crime como uma situação de guerra, guerra contra o crime. Mas veja, isso é uma coisa que o Flávio Dino não fala. Né? Quando você entra sempre com o discurso: não, não pode matar, tem os direitos humanos, tem os direitos humanos. Né? Eu entendo isso, né? Mas a questão é o seguinte: bom, e daí? O que a gente vai fazer com relação ao crime? Né? O que a gente vai fazer? Né? O que a polícia da Bahia, comandada pela esquerda há mais de 16 anos, vai fazer contra o crime? Ela vai Mas tratar o crime como uma situação de guerra ou não? Esse e que é o o problema. negócio da câmera no uniforme? Porque aquilo ali é uma coisa que diminui um pouco a violência policial, né? Porque você está filmando e está gravado, né? Sim, mas a polícia vai resistir, vai desligar na hora H. Né? A questão é o seguinte: isso só resolve. Né? Cadê essa câmera aí? Você podia, né, tentar uma legislação nacional que impusesse isso a todos os estados. Ninguém tentou até agora. Né? Mas a questão, bom, e daí? O que mais vai acontecer? Né? Você vai combater o crime como? Né? A Colômbia efetivamente reduziu com combate policial. Tá? Então, a questão é essa. Né? Nós não queremos, né, pelo menos o nosso grupo, nós somos minoritários, extremamente minoritários no Brasil, que pessoas inocentes sejam mortas. É evidente que nós não queremos. A população não está nem aí. Diz: não, isso é uma guerra contra o crime. Se morrer um inocente aqui e acolá, faz parte. Né? É nesse sentido que eu apoio geral. Né? Enquanto a gente tratar isso, e é isso que eu digo: ninguém na elite política brasileira, nem na direita, nem na esquerda, diz o seguinte: não, vamos atacar o crime, mas vamos atacar o crime de uma maneira alternativa, não com a filosofia de guerra contra o crime. Né? Não existe essa proposição no Brasil. O seu microfone está fechado aí, Renato.
faz pelo menos 25 anos, o Luiz Eduardo Soares fala exatamente isso, que a esquerda tem que assumir um discurso de política de segurança para não deixar a política de segurança nas mãos da direita, pior ainda, da extrema-direita, né? Porque o problema do Brasil, um dos problemas do Brasil é que nós temos uma direita fraca que, na hora do vamos ver, cede lugar à extrema-direita. E a extrema-direita realmente é essa conversa, que não é diferente, muito diferente aqui, na Marine Le Pen e tudo. Mas o Luiz Eduardo tenta há muito tempo fazer isso. E realmente é uma vox clamando no deserto, né? Mas olha, o Renato, o Luiz Eduardo, inclusive, foi meu professor, tá? Eu fiz curso de filosofia política com ele, absolutamente brilhante, excelente professor. Eu tenho acesso a ele. Agora, o Luiz Eduardo, por duas oportunidades, né, entrou no governo para fazer política pública e fracassou. Né? E por que fracassou, o Alberto? Pô, eu acho que por características políticas do próprio Luiz Eduardo. Ele quis, sei lá, coisa interna, de briga por espaço. Eu acho que é uma coisa muito mais por isso. Né? Não, eu acho que existe uma resistência a esse tipo de política que ele defende. Eu não sei, cara. Essas coisas, né? É como todo decisor público, a grande coisa de quem faz política pública é buscar consensos. Né? Eu acho que as Uhum. duas vezes que o Luiz Eduardo ocupou cargos, né, decisórios aí dentro do setor público na área de segurança, ele não buscou o consenso. E aí ele foi demitido. Né? Eu acho que, né, você não vai simplesmente dizer eu tenho a ideia, tudo que estava aqui antes está fora e vai ser colocado a minha. Você tem que ir buscar consenso, colocar um pedacinho da sua ideia. Né? Basicamente isso, é assim que eu vejo. E eu acho que, na verdade, o insucesso do Luiz Eduardo é um insucesso no manejo político de um burocrata, né? Digamos assim, de um decisor público. Né? A incapacidade política dele, do Luiz Eduardo, por duas oportunidades. E aí ele fica conhecido no mundo político como alguém que tem dificuldade de convivência. Esse é que é o problema. Eu não sei se é isso, Roberto. Eu tendo a achar que essas polícias elas têm uma estrutura tão... a famosa a banda podre, né? A banda podre é tão grande que você não consegue reformar essas polícias do jeito que elas estão. Cara, aí você tem que pegar as experiências de outros países que fazem destacamentos separados, pegam um grupo, entendeu? Aí tem que ver, quer dizer, mas é sempre assim, quando você está fazendo uma política pública, você come pelas beiradas, você não parte para o Mas confronto, né? de certa forma nós estamos com isso aí na CPI do 8 de janeiro, que o Exército está passando, está se unindo para colocar a culpa no próprio governo, né, pela invasão. Eu acho que isso daí é E bem como é que você irrelevante. mexe Peraí, nisso? Eustáquio, você diz que quem está se unindo para colocar a culpa no Uai, governo? essa O semana, Exército, né? pelo que eu vi, o Exército se E o uniu, Exército, sim. pondo a culpa da invasão no próprio governo. Mas enfim. Por que que a mulher estava dando mole na praia? Ela pediu para ser estuprada. É a mesma lógica, né? Quer dizer, essa lógica de extrema-direita tem uma coisa assim que inclui culpar a vítima, né? Então, está sendo isso. Mas deixa eu aproveitar uma coisa que o Alberto falou, que é construir consenso e conseguir a base política e propor um outro caminho também. Esta semana, bom, nós tivemos lá na SBPC a visita do Camilo Santana, que no início não tinha respondido o convite, mas acabou na última hora em vindo. Foi bom ele ter vindo, ter falado. Tivemos 3 ministros, a Luciana Santos, que tem o apoio do PCdoB, o PCdoB estava lá, mobilizado, a Nízia Trindade, que tem, vamos dizer, um apoio grande, e o Camilo, que enfrentou uma plateia mais difícil, porque a plateia queria, a qualquer custo, a revogação do ensino médio. Isso virou uma certa polêmica, porque o ministro explicou, com razão, que é uma lei, que não pode revogar moto próprio, que é uma coisa dos estados, que a União tem que conversar com os estados e outras coisas. Mas é curioso, porque o que eu queria dizer é o seguinte, né, no mesmo, logo depois disso, foram liberados acho, 3 bilhões, bilhões com B de bola, para a escola integral e cortados 300 milhões, ou seja, 10%, ou bloqueados, na verdade, do MEC, que a gente não sabe se vai sair ou não.
E está havendo essa polêmica de qual ministério pode ser oferecido ao Centrão. Educação não vai ser, saúde, o Lula já blindou, mas vários ministérios estão sendo disputados e é visível que o governo quer dar o mínimo possível. O governo vai ter que dar alguma coisa, quer dar o mínimo possível. O que é muito preocupante para a comunidade acadêmica é quando falam o mínimo possível, falam no Ministério da Ciência. O Ministério da Ciência seria um ministério, vamos dizer, menos que é mais fácil perder o Ministério da Ciência do que perder, vamos dizer, sei lá, desenvolvimento social, que é a Bolsa Família. Então, isso bate na questão que o Alberto está falando, que seria mais ou menos quais são os anéis, quais são os dedos. O que a gente abre? Qual anel é melhor você ceder? Você tem 10 dedos, 10 anéis. Você não quer ceder nenhum dedo, cortar nenhum dedo. Mas os anéis também tem uma hierarquia nos anéis. E esse ponto é muito difícil as pessoas entenderem, muito difícil. Então, é curioso porque o próprio funcionamento da política, que é mais ou menos esse, não é muito entendido no Brasil. Então, você tem comunidades que reivindicam, mas a política aqui é, muito, sobretudo, reivindicação e exigência. Dificilmente você tem gente que se coloca no lugar, digamos, do governo e diz, bom, o Lula precisa de maioria. Quanto vai custar ter mais 30, 50 deputados? Quanto vai custar em termos de ministérios, cargos, até mesmo de destinação de orçamento, né? É um pouco difícil. Queria colocar essa questão para vocês. Então, Fala. só uma pergunta, nessa coisa aí dos ministérios, parece que teve um problema com o Alckmin também, né? Porque parece que o pessoal está querendo o ministério do Alckmin e parece que o Alckmin nem foi na posse do novo ministro, acho que do Turismo, e falou que está tendo um certo atrito ali. Eu não acompanhei. Você acompanhou isso, Alberto? Tem, mas, cara, olha, isso que você falou, Renato, e que o Eustáquio está falando, isso é disputa de poder, isso vai acontecer sempre, né? Sempre. Não tem jeito, não tem, inclusive, eu diria até, não tem uma situação que pare a disputa de poder. Chegou assim, agora parou a disputa de poder. Isso não existe. Isso não existe. O PCdoB vai querer mais, o Centrão vai querer mais, o Alckmin vai querer mais. Vai ser sempre assim. Né? Não tem jeito, né? Não tem uma situação de parada, aí se aproxima a eleição para prefeito, aí alguns vão sair, vão disputar, aí começa a disputa de poder. Se aproxima a nova eleição presidencial, disputa de poder de novo. Então é isso. Como é que é aquele negócio de Thomas Hobbes que diz o homem quer poder e mais poder, e esse desejo só cessa com a morte. Eles estão lá para isso, os políticos são isso, o desejo de mais poder só vai cessar com a morte. Né? Então é isso que a gente está falando. Né? Não, mas O eu vejo assim, PCdoB ó. conseguiu, olha, o PCdoB conseguiu o Ministério de Ciência e Tecnologia e não satisfeito queria a FINEP. Né? Se conseguisse a FINEP, não satisfeito ia querer mais alguma coisa, e assim vai. Né? O Centrão, né, quer algum ministério, né? Enfim, depois de conseguir um ministério, vai querer outro, depois de conseguir outro, vai querer outro. Né? O PT não quer abrir mão, então, a hora que perder o ministério, vai dizer: não, mas como compensação, eu quero a estatal. É assim, Alberto, cara. agora o ponto que me preocupa, que preocupa, sei lá, o ponto que é real é o seguinte: o Centrão pede o máximo que pode, o governo oferece o mínimo que pode, que quer, né? E é curioso, porque esse mínimo acaba pegando áreas que são muito caras a nós. Por exemplo, para a SBPC, e aí eu não falo só por mim, Renato, mas pela SBPC, o MCTI, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, deveria ser um ministério prioritário. Quando você vê que está sendo disputado, etc. E acredito que a Luciana tem plenas condições de continuar no Ministério, tudo de qualidade e políticas, mas quando está sendo disputado, fica uma certa sensação de menos-valia, sabe? Quer dizer, pedem o desenvolvimento social, oferece-se a ciência. É uma sensação ruim na comunidade, viu? Olha, o Renato, é isso, né? O que é melhor dar para o Centrão? O Centrão vai ter que conseguir uma coisa: saúde, educação. Saúde lida com o povo pobre, né? Você vai ficar fazendo troca de cargos em relação a políticas públicas que dizem respeito até à situação de vida e morte de pessoas pobres. Educação, que é o caminho para melhorar de vida. Ou ciência, né? Que, de repente, né? Basicamente, quem decide é o presidente da República. Né? É claro que todo mundo vai ter a sensação de estar diminuído. Então, o sujeito que puder analisar
a educação, do ponto de vista que eu acabei de falar, vai dizer, não, parece barganha, não está nem aí para os pobres, saúde não está nem aí para os pobres, ciência e tecnologia não está nem aí para nós, a ciência. Vai ser assim, não vai ter jeito. Né? É isso, é parte da barganha política. O Né? que me Eu, como. impressiona um pouco, o que me impressiona é o desinteresse pelo Ministério das Mulheres. O Ministério das Mulheres poderia ser um puta ministério, fortíssimo, ele pega mais de metade da população brasileira. A gente mal ouve falar do que estão fazendo, e grandes nomes, por exemplo, eu pensei que para Simone Tebet, eu estou falando agora puro raciocínio político, né? Não estou recomendando nem nada. Eu pensei que para Simone Tebet poderia ser um grande ministério, porque sendo mulher, tendo se destacando na campanha eleitoral, ela podia falar agora para metade da população, inclusive gente mais pobre que não é a praia exatamente dela, não foi a praia dela na eleição. Agora é curioso, a gente não vê iniciativas, Olha, não vê. Renato, eu posso te falar uma coisa. Eu já fui recebido pela ministra Nízia da Saúde, já fui recebido pela ministra Simone Tebet, né? E não consigo ser recebido pela ministra das Mulheres, que ela está trabalhando, tá, né? Porque já marcou e desmarcou comigo umas 5 vezes. Porque tem agenda, tem isso, tem muito trabalho ela está fazendo. Ou Olha, então o é porque Beto, eu eu acho sou o homem, seguinte, aí não recebeu por isso. Tem isso, né, Eustáquio? não, isso é Eu vou, bom, não Pode eu estou ser. vou negando. botar uma saia, vou botar uma saia, botar um batom, aquelas fantasias de homem vestido de mulher do carnaval, e vou dizer, eu Olha, gostaria de ser recebida pela ministra das Mulheres. olha. Roberto, Se ela ouvir isso, ela não vai te receber de jeito nenhum. Porra, ou recebe. Roberto, no governo Fernando Henrique saiu uma vez uma notícia de que o campeão no uso de jatinho era o V-For. Ele tinha voado 500 vezes jatinho em um ano ou dois. Muita coisa. Aí eu pensei, bom, tem tudo a ver. Se o ministro da Cultura quiser conhecer a cultura que é feita no interiorzão do país, não tem voo comercial para muitas cidades que tem aeroporto, outras para você chegar é muito complicado. Jatinho, sim. Agora, eu acho que alguns ministérios são que seriam muito bons para usar jatinho. Cultura é um deles, direitos humanos é outro, e esses outros que também lidam com direitos humanos, mulheres, igualdade racial, eu acho que ministro dessa pasta deveria, talvez, assim, reservar 2 dias por semana para ir para lugares em que está havendo emergências, em que está havendo situações críticas, aparecer lá, transmitir a palavra do presidente da República, tudo. Eu acho que isso, eu estou falando quase em termos de comunicação. Isso não reduz a importância das agendas de gabinete. Eu sei que as agendas de gabinete são muito importantes, mas do ponto de vista político, você estar na rua, nos holofotes, aparecer nos cantos do Brasil, isso é muito forte. Vocês sabem disso, né? Claro. Então, essa questão de mulher aí, o outro debate que tem muito é o seguinte: ontem teve a festa do Zanin, né? Que reuniu todo mundo, e o Lula vai ter que indicar um substituto para Rosa Weber, né? Uhum. E parece que a preferência dele estava entre 4 homens, mas a pressão está tão grande, porque é o seguinte: se ele indicar um homem no lugar da Rosa Weber, a percentagem de mulheres vai cair para menos de 10%, né? É de É, duas para uma, né? cai de 2 para 1. Então, parece que ontem eu vi uma notícia ontem à noite dizendo que ele está propenso a indicar uma mulher. E se for uma mulher, parece que a que tem mais chance é a Raquel Proner, né? A mulher do Chico Buarque, né? A Carol Proner, né? Carol Proner. É. Olha, É, o que eu acho importante aí, Eustáquio, depois das indicações, levando em conta que os melhores ministros, mais comprometidos com a democracia, são um indicado pelo Temer, o Xandão, e outro indicado pelo Fernando Henrique, o Gilmar, e que os ministros indicados pelo PT, enfim, foram muito esquisitos, para dizer o mínimo, eu só espero que ele faça indicações boas, sabe? Eu não sei o que acontece. Eu tenho a impressão de que quando a pessoa se torna ministro do Supremo, ela sente que tem um cheque em branco, ela faz o que quiser na vida, ela não deve mais nada a ninguém. Dever não deve mesmo, é, mas é muito estranho esse tipo de atitude, às vezes até de querer romper para mostrar uma independência. Nós temos vários casos nos indicados de Lula e Dilma que foram por aí, né? Eu acho, Renato, que existe uma seguinte coisa: quem é de esquerda indica, de um modo geral, ministros que. O que é uma mentalidade de esquerda? Né? É uma mentalidade de
contestação da regra, né? Então, é uma mentalidade não garantista nesse sentido. Então, se você é um presidente de esquerda, você vai buscar indicar ministros de esquerda. Então, esse cara teve uma trajetória de contestar a lei estabelecida. E aí você coloca ele dentro do Supremo. Ele antes contestava a lei de maneira a agradar a esquerda. Lá dentro ele continua contestando a lei, só que ele pode desagradar a esquerda. Ele não mudou nada, né? Agora, quem são os conservadores? Os conservadores seguem a lei, nesse sentido, são garantistas. O que está escrito na lei eu vou tentar seguir ao máximo, né? E aí, presidentes de esquerda não indicam essas pessoas, porque consideram que as leis são injustas e opressivas com os mais pobres, blá, 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 Roberto, blá. mas o Zanin, desse ponto de vista, é um garantista conservador. Sim, você está pegando um caso. Você falou de todos os outros que se Isso, enquadram isso. dentro dessa minha análise. E agora está pegando um caso de alguém que assumiu ontem que a gente nem viu ainda como votou, Nem mas que viu, mas talvez seja é o esse. que temos, né? É o que temos. Não, eu só estou te explicando o porquê disso, no meu entender. Né? O meu entendimento é este: é que a figura de esquerda continua se comportando como uma figura de esquerda, contestando a regra. Só que aí ele está livre no Supremo para contestar da maneira para agradar o público que ele quiser. Antes ele agradou o presidente de esquerda para ser nomeado. Então, contestando a regra em favor dos oprimidos, para defender os oprimidos. E o garantista não. E aí um presidente de esquerda não gosta de um garantista. Basicamente isso. O Carlos Alberto Direito foi um indicado por Lula que ficou pouco tempo lá, era um ministro conservador. Né? Então, talvez Lula tenha dito, agora eu tenho que ter alguém conservador. Não sei, essa é a minha análise, né? Para entender o comportamento completamente, aparentemente, errático, aparentemente, que não é errático. Ele continua contestador, só que ele vai agradar outro público. E o cara conservador, não, ele tenta, eu não estou dizendo que eles fiquem, tá? Mas ele tenta se agarrar à lei. A lei é opressiva com relação aos mais pobres, ela é, mas paciência, é a lei. Se vocês quiserem, vão lá e mudem. Mas aqui eu tenho que seguir a lei. Né? E aí os Roberto, eu presidentes de acho que isso esquerda que não você fala gostam desse vale. perfil. Isso vale para os Estados Unidos, no Brasil não me parece. O que eu vejo há muito tempo no Supremo é o seguinte: os ministros do Supremo gostam de direitos humanos. É um grande foco nisso. Aprovaram o aborto do anencefálico, provavelmente vão liberar a maconha, não sei se as outras drogas. Direitos humanos é com eles. Talvez um dia o aborto venha por decisão do STF e não do Congresso. Agora, o que eles não entendem, nem sabem o que é democracia. A palavra democracia para eles não faz muito sentido, como o voto do povo. O elemento democrático são direitos humanos, para eles é sopa no mel. O Barroso é um exemplo claro disso. Se apresenta como iluminista, tudo. Agora, quando chega a questão do voto do povo, veja, eles deixaram o candidato favorito em 2018 ficar preso, ficar inelegível, eles deixaram. E há uma coisa que eu acho muito grave: as decisões do TSE caçando o governador da Paraíba, o tucano Cássio Cunha Lima, e o governador do Maranhão, o pedetista Jackson Lago. Foram cassações que deram posse ao candidato derrotado. Sabe, se as pessoas tivessem noção mínima do que é democracia, decisão da maioria, mandariam fazer uma nova eleição, jamais dariam posse ao derrotado. Então, me parece que a noção de democracia deles é fraca, a noção de direitos humanos é forte. E talvez porque direitos humanos, geralmente, não sempre, não os de nova geração, mas direitos humanos têm uma titularidade individual. Então, eles conseguem ver melhor o indivíduo do que o coletivo. Isso acho que é geral, sabe? O que eu acho interessante, eu me lembro daquelas cenas, eu me lembro quando aconteceu aquilo, Alexandre de Moraes com um facão cortando os pés de maconha lá no Paraguai. Aquilo ali Isso. foi fantástico. Aí você já pode botar o meme hoje, né, dizendo que, na verdade, ele não estava destruindo a plantação, ele estava colhendo. Dada a votação dele, ele estava ali colhendo. Maldade, né? Mas é verdade, né? Tem esse lado. Agora, Pessoal, a são gente está bem. verdades individuais que eles gostam. Oi? E a Zambelli? É a Zambelli? O pessoal Vocês está viram apertando o a cerco Andréa na Sadi Zambelli. hoje? Não, não Andréa vi, não. Sadi fez tem um vídeo dela no Instagram que ela diz o seguinte: ela conversou com o Centrão, conversou com todo mundo. Todo mundo está rifando a Zambelli, ninguém quer saber dela. Ela até brinca, diz que ela ligou para o Bolsonaro fingiu que estava no túnel, alô, 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 e caiu da ligação. Ninguém quer falar com ela já está nos achados e perdidos, já está descartada. Vai perder o mandato, ponto final. Porque ela realmente passou todos os limites.
E a interpretação, a matéria da Piauí também sobre o Roberto Campos, o Haddad, não sei se vocês viram, muito boa. Tudo isso indica o seguinte, que os bolsonaristas acham mesmo que eles iam ganhar a eleição, não fosse o Roberto Jefferson, não fosse a Zambelli aprontarem nos últimos dias, né? Eu não creio tanto nisso, né? Não creio que tenha sido assim, embora possa ter havido alguma mudança de voto na véspera ou na última semana, nessa direção. Mas não creio muito. Mas o fato é que a Zambelli está, pelo visto, está rifada, como o Sérgio Moro também, por outras razões. Padrinho e afilhada, né? Pessoal, Pois é. vamos aqui, caminhamos aí para o final aí. Renato, uma satisfação estar com você aqui novamente, viu, Renato? E bom trabalho Também. aí nos ares aí de Niterói. Renato está em Niterói, tá bom de vocês dois se encontrarem aí no final da tarde. Troquem mensagem aí, se encontrem. Um abração aí, Eustáquio. Beleza. Beleza, Alberto, Eustáquio. Tchau, boa Falou, semana para todos. falou, um abraço. Um abraço.